Ho, hey, let's go! E aí pessoal, beleza? É o seguinte, o bagulho vai pegar fogo hoje, hein? Por quê? Porque vai. Hoje a gente vai inserir uma pequena novidade. Qual que é a novidade? Eu vou disponibilizar para vocês uma request e vocês vão importar ela no ambiente de vocês. Legal? Fazendo isso, eu encontrei alguns pequenos problemas com o Minisap dessa versão. O Minisap da última versão, ou da penúltima, antepenúltima, ele já é um ambiente mais estável para esse tipo de coisa. Como a gente está trabalhando com o Minisap, ele é mini. O que quer dizer que ele tem algumas limitações. E a gente acaba trabalhando nessas limitações, não tem jeito. Só que a parte legal é o seguinte: consegui fazer uma request de tabela e elemento de dados. Então a gente vai fazer e brincar um pouquinho com isso. E vocês já vão ter toda essa característica, esse conhecimento de como importar uma request pro Minisap de vocês. Que é um pouquinho do que o Basis faz. Legal? Então vamos lá. Primeiramente eu vou estar disponibilizando no site a request, certo? Então vai ser essa bonitinha aqui, ó. Pá. Venha. Caraca. Venha. Legal. O que tem dentro dela? Tem os dois arquivos. O data e o cofile. Vamos colocar aqui já. Então você vai baixar eles no site. Vai estar lá no site para vocês baixarem. E vamos colocar dentro da nossa máquina virtual. Só uma coisa. Antes de começarem, eu não sei se vocês... como vocês iniciaram o SAP, se ele já está iniciado ou se vocês vão iniciá-lo agora. Mas é bom baixar ele e subir ele de novo. Por quê? Porque quando a gente começa a utilizar por algum tempo esse servidor, esse Minisap, ele dá alguns problemas com memória e a parte de transporte para de funcionar. Se isso acontecer, é só baixar e subir ela de novo. Isso vai fazer com que ele inicialize as variáveis do servidor SAP, como os dados que são bufferizados, aqueles dados guardados para um acesso mais rápido. Isso acaba dando problema. Isso é um problema da versão do Minisap que o pessoal disponibilizou, que é uma versão com muita limitação, e a gente tenta usufruir dela da melhor forma possível. Nós optamos por esta versão do Minisap porque ela é uma versão bem mais leve que as demais. As últimas, além da instalação ser bem mais complicada, ela exige muito mais memória. E apesar dela ser não tão mais completa, mas muito mais estável e em termos de referência de funcionalidades, até para essa parte de mais de bases e tal, ela funciona muito melhor. Então a gente trabalha com o que tem. Esse Minisap é muito bom, ele é bem completinho e o melhor, ele pede bem menos memória. Legal? Reiniciamos aqui, vamos matar esse carinha. Legal a janelinha. Então o que a gente vai fazer? Nós pegaremos aqueles arquivos fofos, venham, e vamos dar o drop aqui, ó. Blup. Aqui. Legal, bacana. Então aqui estamos já com ele full. Vamos entrar no Minisap. Entramos. Vamos minimizar tudo aqui. Você fecha as janelinhas. E nós vamos aonde? Aonde nós vamos? Nós vamos na mesma pastinha de data e cofile. Só que em vez da gente copiar os arquivos para mandar para o ABAPFox, nós faremos o inverso. Então vamos lá. Vamos apertar Windows E ou Start, My Computer, vocês escolhem, certo? Vamos aqui
em SAP. Só avisando, pessoal, todo esse curso e tudo isso que a gente está fazendo, a gente faz com o que a gente tem e a gente vai atingir um nível de qualidade muito grande. Porém, tem alguns detalhes que ficam a desejar, por exemplo, o áudio. E eu não tenho muita disponibilidade para lugar de gravar. Eu moro com a minha sogra, né? Minha sogra é muito legal. Moro com ela, moro com a minha esposa, moro com o meu cunhado, mais 7 gatos e um cachorro, tudo num apartamento. A gente vive bem. Porém, assim, meu cunhado ele é deficiente. Esse é um dos principais motivos que eu moro com a minha sogra. Então, algumas vezes vocês vão ouvir uns barulhos estranhos assim, porque querendo ou não, a gente ajuda a cuidar dele e às vezes tem um barulho estranho. Então, se vocês ouvirem, eu tento tirar o máximo possível na edição do vídeo, mas é a realidade que eu tô, é a realidade que eu preciso passar, tranquilo, sou agradecido por isso, mas tem uns zumbis aí no meio do áudio, tá legal? Então não se assustem. Vamos lá, SAP MNT, que é onde ficam os nossos transportezinhos fofos, Data e Ko-Fi. Para vocês não se confundirem com Data e Ko-Fi, Ko-Fi, Data qualquer qual, eu tenho uma forma que eu memorizei que funciona. Não sei se é a forma mais inteligente, acho que é até uma forma bem burra, idiota em mongol, mas funciona, e acho que funcionando, funcionou. Tá vendo Cofiles? Cofiles tem um som de K. K. Esses dois arquivos que ele gera é um com R e um com K. Então, K, Cofile, Cofile, K. Sei lá, eu nunca mais esqueci. E o outro é o outro. Então, ó, K no Cofile. E o outro é o outro. Só isso. Vamos matar essa janelinha fofa. Vamos entrar de novo no nosso SAP e vamos colocar a transação STMS. Essa transação eu acredito que vocês já conheçam, que é a transação de Transport Management System. Vamos aqui no caminhãozinho. Aqui, ó, vamos dar um refresh. Refresh. Tá vendo, ó? Quando a gente dá um refresh e aparece aquele raiozinho amarelo, é porque deu algum problema. E para resolver isso, você baixa a instância e sobe de novo. Aí funciona. Nossa camada de transporte principal é essa aqui, ó, System NPS. Vamos dar um duplo clique aqui. Nesse carinha aqui é a nossa fila de transporte. O que é uma fila de transporte? Quando a gente gera uma request e libera, ela cai aqui. Ou quando a gente importa uma request de fora, ela também cai aqui. Isso aqui é um gerenciamento que o Basis utiliza, mas muitas vezes, dependendo da empresa, quando a empresa é mais estruturada, a gente nem chega a mexer com isso. Quando a empresa tem muitas filiais no mundo, você com certeza não vai ver isso aqui, por causa do controle e da severidade da segurança. Então, pessoal, coloca isso nas mãos só dos bases ou só de pessoas que são extremamente criteriosas por que sobe ou não. Esse subir ou não é para as migrações que tenham dos seus programas na qualidade. Então, quando a request cai aqui, você liberou, é aqui que o pessoal vai liberar daqui, da fila de transporte, para o ambiente de qualidade. E no ambiente de qualidade vai ter a sua fila de transporte das requests para ir para a produção. Então é aqui que a gente trabalha esse aspecto. Então o que a gente vai fazer? Nós não geramos request aqui no caso, nós vamos importar uma request externa, que é a request que veio do ABAP Fox. Então vamos aqui em Extras, Other Requests, Add. Vamos no Metcode. Apareceu a bendita puja. Olha que fofo. Ou seja, sabe quando a gente deu esse Metcode, ele foi lá na pastinha, leu e trouxe pra gente. Vamos confirmar aqui. Aceitar. Transporte da request tal. Attach, sei lá como é que fala isso aqui. Atachar, colocar na, sei lá, Kiwi. Tem um Kiwi aqui. Atachar no Kiwi. Opa, isso mesmo. Confirma. Ela veio para cá, tem um numerador aqui, a nossa request, o usuário.
E esse short text ele aparece alguma hora, principalmente quando a gente começar a importar. Como é que a gente importa uma request? Nós clicamos, marcamos essa linha aqui, tá vendo que o cursor fica aqui? Vamos nesse caminhãozinho com só um pouquinho, eu não sei como chama isso aqui. Tem dois caminhãozinhos, um caminhãozinho que está cheio e um caminhãozinho que só um pico-pico ali. Então a gente vai do caminhãozinho com pico-pico. Aqui nós temos uma telinha com várias opções. A gente pode fazer esse transporte imediatamente ou schedular ele para começar alguma hora. Para que isso? Dependendo do tamanho da sua request, ele demora um tempo e pode impactar ou não. Imagina que você está em produção, os usuários da empresa estão usando, 1 da tarde. Você não vai fazer um import de uma request dependendo do que seja ela, do que contenha ela, nesse horário. Porque quando muda a versão do programa, se o usuário está usando, geralmente dá um dump. E o dump fala, versões de programa diferentes. Então ele faz um dump para o usuário atualizar. Então no meio do expediente vai ficar extremamente desagradável o usuário presenciar dumps porque subiu uma request. Então o pessoal coloca para subir, geralmente eles ficam este horário para subir a request para ver se dá algum erro ou não. Mas você pode subir ela meia-noite, 1 da manhã para não ter problema. Ou depois do expediente. Né? No nosso caso, a gente vai subir ela imediatamente. Essa execução síncronos ou assíncronos é uma forma que eu não faço a ideia do que é. Eu nunca vejo isso. Eu faço assim, ó, blup, blup. Execução. Eu não sei o que é isso, tá? E então é legal vocês saberem, mas conhecimento nunca é perdido, né? Mas eu não sei não, nunca usei. Options. Essa aqui é a tab mais importante. Esses checkbox aqui definem algumas características muito importantes que o SAP vai executar quando os objetos da request estiverem sendo importados. Por via de regra, desmarca o primeiro e marca tudo os outros. Caraca, é assim mesmo. É assim mesmo. Mas essas características são bem claras. São algumas verificações que o standard vai fazer quando esses objetos forem confrontados com o objeto que já tem lá. E muitas vezes essa request contém objetos que já tem no ambiente dele. E são objetos que vão ser atualizados, alguma coisa assim. Aqui a gente está falando exatamente o que? Nós estamos falando para o SAP pegar os objetos que tem na request e tacar bala no ambiente. Não fazer verificação de versão, nem se o objeto já existe, nada. Taca dentro. Fim de papo. Certo? Se você quiser algum outro critério, que algumas vezes é importante, mas via de regra, marca todos eles e desmarca o primeiro. Certo? E o primeiro você deixa ele para ficar na fila, só para ele não, para ficar como um histórico. Então confirmamos aqui. Aqui ele vai fazer um resuminho do que você está fazendo. Então, ó, opções: forma síncrona, tal, sobregravar os originais, overwrite também, sobregravar os objetos de reparo, ignorar tudo e mandar bala. Aí ele pergunta: tem certeza? É isso mesmo? Opa, manda bala. Quando você terminar, você vai ver que o status aqui, ó, apareceu um caminhãozinho. Se a gente deixar o mouse em cima, vai ficar import running, ou seja, importação em andamento. Nesse minisap tem um problema. Esse status, ele nunca vai embora. Ele não aparece o verdinho de finished. Fica esse caminhãozinho para sempre. É um problema da versão do minisap, certo? O que acontece? Vai ficar aí. Se a gente der um duplo clique na request aqui, ó, nessa linha aqui da request, duplo clique, ele vai para como se fosse a SE10, listando os objetos que tem nesse pacote. Então aqui, ó, apareceu o nome do pacote, o nome dessa request, ABAPFox Package Default. O que contém ela? Contém algumas tabelas, certo?
contém alguns elementos de dados, contém o nome do pacote e aqui é uma descrição, é um atributo que vem com a request, certo? Tem outra coisinha aqui, outros atributos da request que são os componentes dela e o timestamp. Timestamp é um valor que tenha o ano, né, a data, ano, mês, dia e o tempo. Isso aqui é para fazer tipo como se fosse uma fotografia. A gente tem exatamente o tempo em que essa request for gerada. Legal. Beleza, o que a gente faz com isso? Olha aqui, ó. Se a gente for em table e der, por exemplo, um duplo clique aqui nessa j_1bnfdoc, ele vai até a tabela. Tudo isso aqui veio dentro da request. Ou seja, em vez de vocês criarem campinho a campinho, já veio tudo pronto. Legal. Uma outra característica de errinho que tem no MSAP é que ele não conseguiu ativar a tabela. Percebem aqui que ele só colocou, mas o status aqui está como new, como se você só tivesse criado a tabela e salvo, não tivesse ativado. O que a gente vai fazer? Nós vamos ativar ela. Como faremos isso? Aqui, ó, palitinho pegando fogo. Beleza, tem warnings, desistir. Warning é amarelo. A gente não para em farol amarelo, então não. Ó, activated. Active, na verdade. Então, a gente vai fazer isso para todas. Na lim, mesma coisa. Ó, aqui já foi diferente. Ocorreram erros durante a ativação. Vamos vê-los? Vamos vê-los. Caraca. Olha que legal. Isso aqui é uma coisa que vocês, quando estiverem trabalhando efetivamente, vai costumeiramente acontecer. O que é isso? A gente tentou ativar um objeto, certo? A gente transportou uma request, por exemplo, em QA, deu algum erro, ele falou, ó, a tabela não está ativa. Por quê? Aí tem esse campo aqui, ó, field ICM CAVR, component type or domain não existe ou não está ativo. O que quer dizer isso? Certo? Quer dizer o seguinte, que para esse campo, ou o domínio não existe, ou ele não está ativo. Então vamos procurar esse campo aqui, ó. Esta aqui é uma visualização que a gente chama de write. O que quer dizer isso? É aquele comando write que a gente coloca, que a gente fez nos primeiros programas, e a gente vai utilizar mais ele. É um write mais bonitinho, mais centralizado, tem uma tabelinha e tal, mas é o mesmo comando. O que acontece? Esse comando write, para a gente pegar os dados dele, nós precisamos fazer o seguinte, apertar Ctrl e Y. A mesma forma que a gente faz para copiar os dados da table Ctrl Y. Percebe que fica o cursor, ele vira um alvo. E desta forma a gente consegue copiar os valores. Certo? Acostumem-se, a SAP tem umas coisas diferentes. Mas depois que você pega o jeito é tudo igual. Então, table Ctrl ou write, né, a exibição, para você pegar os dados é Ctrl Y. Vamos voltar aqui, Aqui estão os campinhos. Vamos procurar aqui neste binóculo. Find. Ctrl V. Ó, aqui o valor. Enter. Beleza, parou aqui. Olha que legal. Este valor aqui, ele tem um data element, que é curField. E ele não conseguiu carregar os dados aqui. Vamos dar um duplo clique nesse cara. Ele veio no request. E por que ele não conseguiu? Porque ele não foi ativado. Certo? Então o que a gente vai fazer? Ativar. Então vamos voltar. Aqui, ó, ele já carregou tudo. Certo? Coerente. O elemento de dados não estava ativo. A tabela fazia referência a campos que usavam esse elemento de dados. E como ele não estava ativo, não conseguiu puxar. Consequentemente, não conseguiu ativar a tabela. Então vamos ativar de novo? Aí, ó. Warnings occurred. Beleza. O warning a gente não quer ver não. Ativou, legal. Bacana. Então, a questão é a seguinte. Como no SAP tudo é amarradinho,
Então, numa tabela a gente tem campos, e estes campos eles têm elementos de dados, e os elementos de dados têm domínios. Então, se um não estiver ativo, é um efeito em cascata. Efeito em cascata? Não. Tá errado isso. É um efeito... Não, peraí. Cadeia. Efeito em ação. É um efeito dominó. Nossa senhora, que viagem. É um efeito dominó. Uma coisa não conseguiu ser ativada, as outras sequências que fazem dependência também não vão conseguir ser ativadas. Legal? Então, beleza. Já fizemos da linha. Vamos fazer da KNA1. Ativar. Warnings, não queremos. Ativou legal. Voltar. Voltar ao F3. LFA1. Duplo clique. Ativar. Warning só. Se você clicar no Yes Warning, não tem problema. Ele vai exibir. Enhancing Category for Table Missing. Beleza. Isso aqui a gente vai ver depois também o que é, mas se encana. Legal. LFA1. Vamos voltar. F3 ou PEC aqui. MAKT. Mesma coisa. Warning não. Tá vendo? Só estou repetindo. Mara. Warning não. Voltar. Vamos ver isso aqui. Warning no. O importante é começar por aquelas ali, porque ele faz aquela dependência, certo? Então, tudo ativo. Ó. Data, ó, aqui tem o Data Element, que fazia dependências aqui, ali, e que ele não estando ativo, na verdade o ideal era eu ter começado por aqui. Mas foi bacana porque vocês já viram a repercussão de um elemento de dados que não estava ativo e a referência que existe nos campos de outra tabela. E isso é bacana, porque isso acontece demais. Na verdade, as requests e os transportes das requests são um saco. Por causa dessa dependência. Então, um dos estresses que você vai ter, quando está no cliente, é organizar certinho as suas requests. Mas o que acontece? Quando você está em um projeto, são várias requests. Certo? Você faz um programa aqui, faz outro programa ali, um camarada seu faz outro programa, ou o ABAP do cliente fez outro programa, e eles estão relacionados. E aí, vai subir para a qualidade. Qual é a ordem das requests? Porque se subir, por exemplo, você fez uma tabela. Na tabela, você criou os elementos de dados, os domínios. Aí um camarada seu, ou sei lá qualquer outra pessoa, fez uma outra request dele, usando a sua tabela. Se ele mandar a request dele primeiro, vai dar pau. Por quê? Porque na request dele não está as criações dos objetos. Por exemplo, a tabela. Chegando lá vai dar pau. No transporte, quando ele estiver liberando, vai estar vários errinhos. Por quê? Porque existe uma sequência de envio. Uma das formas que a gente corrige isso é gerando um pacotinho, que ele pega todas essas requests, cria um pacotinho e manda direto. Mas, cara, isso aí é assim. Existem vários mecanismos, várias ferramentas que se usa para tentar organizar request, mas mesmo hoje, com toda a tecnologia que a SAP tem, isso é difícil, é uma dificuldade. Então, acostumem-se, certo? Voltando. Beleza, pessoal? Aí você tem esse package aqui, ABAP Fox. Então, todas essas estruturazinhas. Legal. Então, nós temos algumas tabelas. Essas tabelas, elas são tabelas que vocês vão encontrar quando vocês começarem a realmente trabalhar com ABAP numa empresa de verdade, numa consultoria de verdade. Certo? No Minisap, a gente tem o que a gente chama de tabelas de voo. Eu vou mostrar para vocês logo em seguida como preencher essas tabelas, porque o Minisap já tem uma função que preenche esses dados, mas não é exatamente agora que a gente vai fazer, vai ser daqui a 15 minutos, certo? Essas tabelas aqui são tabelas que o SAP, o verdadeiro SAP com funções de negócio, utiliza. Então a gente tem o que? A Mara, vamos dar um duplo clique aqui, ó, Mara Material Data, que tem os cadastros de materiais. Lembra aquela tabela que a gente criou, a Y material? Na vida real, digamos assim,
é a tabela Mara. Então, se alguém chegar para vocês dizer está na Mara, é que está nessa tabela. Tabela de cadastro de material. MATNR, que é aquele campo que a gente já usou. Material Number, que é o que identifica que identifica de uma forma única o material, certo? E vários outros dados. E assim como MAKT, tem as descrições do material. Mas se você ver aqui, ó, no Content, Number of Entries, está vazio. Então, o que aconteceu? Essa request, ele mandou toda a estrutura da tabela, mas não mandou os dados. A gente consegue fazer com que na request ele envie os dados também da tabela. Então ela já vai com a tabela e com os dados. No caso, como a gente está importando, pode dar alguns problemas, mas não tem problema, certo? Quando for necessário isso, quando eu for importar essa request, vou importar no Minisap que ele é mais atualizado. Então eu não vou ter esse problema. Mas para vocês que vão estar importando essa request nesta versão de Minisap, não vai dar, não daria certo. Então a gente vai fazer só dessa forma. Legal? Bacana. Então, qual que é o próximo passo? Importamos, ó, o status ainda está aqui, ele vai ficar aqui por sei lá quanto tempo. Vamos colocar /n SE38. O que faremos? Deixa eu dar uma limpada aqui. Aqui a gente tem aqueles programas que a gente já fez. Mas eu desenvolvi um programinha que ele vai preencher essas tabelas, certo? Só que para isso, vocês vão ter que criar esse programa. Este foi um dos problemas da request, que ele não conseguiu ir com o programa, né? A request ele ia com o objeto lá dentro, mas ele não conseguiu importar por algum problema da versão. Então, nesse caso, a gente só tem que fazer o programinha. Vamos lá? Vamos colocar y. Deixa eu pegar o nome do programa. Este ABAP Fox Tables, ele também vai estar aqui dentro desse zip, certo? E o que ele tem? Ele é na verdade um download na SC38 deste programinha que vai preencher, certo? Aqui não tem muito o que pensar. Vocês podem até dar uma olhada no programa, mas vocês provavelmente não vão entender muita coisa. No final do curso vocês vão entender, mas agora não dá, né? Então vamos fechar aqui. Ó, vamos pegar esse carinha, esse é o nome do programa. Vamos voltar aqui. No programa, vamos colocar esse nome aqui. Podemos colocar até um nome mais bonito. Y Recording Tables. Certo? Este programa não precisa colocar no pacotinho de vocês. Pode colocar localmente. Então vamos dar um create programa para preencher tabelas. O type é o execution program, que é um report normal. Vamos salvar. Vamos colocar aqui em objeto local, que a gente não vai transportar ele. Legal. Agora vamos pegar o txt. Aqui é Ctrl C, Ctrl V. Olha só quanta coisa. Então, esse programa, o que ele faz? Ele vai gerar ou salvar os dados. A gente ativa aqui, podemos ativar direto, porque já está validadinho, ó, ativou. E vamos executar ele. F8 ou vamos na bigorninha. Então, muito importante, antes de saírem executando, vocês vão fazer o seguinte. Temos duas opções aqui, ó, Store ou Record. O que o Store faz? Ele pega as tabelas que estão lá e gravam aonde? No próprio programa. Ó, se você baixar aqui mais pro final, tá vendo que tem um monte de coisa aqui, ó? São, na verdade, os dados e os campos separados por ponto e vírgula. Então ele grava no próprio programa. Então o que a gente vai fazer? Na verdade a gente não vai colocar Store, porque ele vai pegar as tabelas que estão lá no seu Minisap e gravar no programa. Se por acaso vocês fizeram isso e executaram, não tem problema. Basta ir no txt e colocar de novo no programa, certo? Tranquilo.
Então o que a gente vai fazer? Na verdade, vamos até fazer isso aí, ó, só para se alguém teve esse problema, não ficar com medo. Ó, executando. Executamos. Se a gente entrar de novo no programa, display, e viermos aqui para baixo, olha o que ele fez. Ó, data start. Então, começamos com a Mara. Aqui tem os campos da Mara. Acabou. Por quê? Porque a sua Mara aí está vazia. Aí ele vai no MAKT, não tem nada, tal, e termina. É isso que vai acontecer. O que a gente faz para resolver isso? Se vocês não fizeram isso, não tem problema. Dá um Ctrl C aqui, dá um Ctrl V no código do programa, ativa, beleza, os dados estão aqui de volta. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos executar o programa e colocar essa opção Record e meter bala. Beleza? Executou. Esse aqui foi um programa bem simples, percebe que ele não deu nem mensagem de execução, nem um log do que aconteceu. Mas isso aqui não é um programa, digamos, bem feito. Porque ó, ele executou, ele não nem te disse se deu certo ou não. Certo? Isso aqui a gente não vai fazer. Eu só fiz isso aqui, eu sou um tonto. Agora olha que legal. Vamos voltar, vamos colocar /n SE16. Bacana? Vamos colocar uma daquelas tabelas, por exemplo a Mara. Damos Enter. Ele vai pedir, como essa tabela nunca foi visualizada pela SE16, olha que loucura. O SAP ele cria um programa com uma nomenclatura dele para visualizar essa tabela. Então, a gente confirma aqui. Aqui é o campo da seleção. Ele sempre vai trazer aqui, no campo da seleção, a chave da tabela. Como essa tabela só tem uma chave, que é o material, a designação do material, então é só ela. Você pode escolher outras seleções para você restringir por algumas outras informações. Vamos aqui no número de dados, ó, 1000 dados. Vamos exibir, plim. Ah, legal. Então agora a gente vai procurar sempre trabalhar com essas tabelas que são de dados reais de uma empresa. Na verdade, esses dados aqui são é como se fosse um demo que a SAP disponibiliza de dados, não é uma empresa de verdade, né? Aí eu peguei esses dados para a gente brincar. Mas aqui já é uma coisa mais real, é uma coisa que quando você chegar para atuar, você já não vai assustar muito. Bacana? Isso aqui aconteceu para todas as tabelas. Se a gente voltar aqui nessa tela, vamos colocar, por exemplo, a J_1BNFDoc. Dá Enter, mesma coisa. Vamos executar. O que é essa doc? Essa doc é a cabeçalho de nota fiscal de uma empresa. Então, quando a empresa emite uma nota, ele grava em algumas tabelas esses dados da nota. A gente vai brincar com isso aqui. Legal? Beleza. Então, nós já temos, acredito que 6 tabelinhas preenchidas. O que a gente vai fazer nessa aula? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um overview bem rápido na questão das tabelas de voo do SAP e vamos fazer um programinha já. Um programinha que vai deixar a gente, digamos, vamos trabalhar um pouco com a questão do write, da exibição dos dados. Então vamos lá. Primeiro, tabelas de voo. O que são tabelas de voo? Tabelas de voo são tabelas com dados de voo, de avião, aeroporto, hora, preço da passagem. Então vamos colocar para N SE16. As tabelas de voo são, por exemplo, SP Fly. Vamos dar um Enter. Aqui, number of, aqui, já tem um número de dados aqui. Se a gente selecionar aqui, legal. Então, é interessante mexer com essas tabelinhas. Eu acredito que é interessante para vocês estudarem, se vocês precisarem e tal. Mas a gente já precisa se habituar com os campos que realmente existem. Numa empresa, eles nunca vão pedir para você entrar, né, nessa tabela SPFly e fazer alguma coisa. Porque é uma tabela que é um conjunto de tabelas que tem o objetivo de autoestudo ou estudo ou treinamento. Legal? E aonde, assim, a SAP, na questão de programação, eles têm um conjunto muito grande de programas
de demonstração. Então vamos aqui, ó, barra NSC38. Lá. Vamos limpar aqui. Vamos colocar o seguinte, bcalv underline asterisco. Certo? O que é esse bcalv? A gente vai selecionar todos os programas que começam com essa string aqui, bcalv underline. Vamos dar um F4. Aqui, ele trouxe só 200 hits, 200 entradas. Mas aqui a gente tem um monte de programas que são programas de demonstração que a SAP deixa no ambiente para que, se o programador precisar, por exemplo, fazer uma ALV editável, ele tem um exemplozinho de como fazer. E aqui tem muita coisa. Se você souber aproveitar isso aqui, é uma delícia. E outra coisa, esses dados que eles utilizam são exatamente essas tabelas de voo. Então vamos fazer o seguinte. Por exemplo, esse bcalv grid 03. Vamos dar um duplo clique aqui, ele selecionou e vamos executar. F8. Então, ó, ele usou os dados da tabela de voo com o programinha aqui. E aqui, ó, double clique em uma linha para mostrar dados detalhados. Então vamos lá, double clique. Ó, que legal. Dados detalhados aqui, certo? E isso aqui, se a gente voltar aqui e for em display, a gente vai ver toda a programação dele. E muitas vezes, isso aqui até hoje, eu estou lá no preciso fazer um desenvolvimento, preciso de uma sequência lógica para fazer alguma coisa. Venho aqui, me baseio por aqui e taco fundo. Por quê? Você não tem como decorar tudo, certo? Então você tem um repositório, um pool de dados de programas muito legal que a SAP deixa aí para você consultar. Legal? Beleza, terminei o que eu tinha que falar e vamos agora para o nosso programinha. O que a gente vai fazer nesse programa? Nós vamos listar, olha que legal, nós vamos listar as notas fiscais e os itens da nota fiscal. Vamos lá, o que acontece? Em termos de banco de dados e de estruturação de dados, a gente sempre tenta ter o menor número de informações repetidas. Para quê? Porque uma tabela muito grande é uma tabela que demora muito para ser lida, atualizada e trabalhada. Certo? Então a gente tenta ao máximo não duplicar dados. Duplicar dados é horrível em todos os aspectos, tanto de performance como de aumento de banco de dados e todo o resto. Então a gente sempre tem um critério de header e item, ou seja, de cabeçalho e de itens do cabeçalho. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, vamos lá aqui, ó, lá na SE16N. Legal. Vamos àquela tabela que a gente criou, J underline 1BNF doc. Essa tabela doc, vamos executar ela. Ela é o que? Cabeçalho de nota fiscal. Então, uma nota fiscal, ela tem vários valores de header, de cabeçalho, que é o que? A data que ela foi gerada, o tipo de dado, o tipo da nota, sei lá, tem várias outras coisas que não precisam, que não podem ficar nos itens, porque uma nota fiscal, a gente tem vários itens de fornecimento. Então, em uma nota a gente tem, por exemplo, comprou uma televisão, um calçado, um computador, um relógio, são itens da nota fiscal. A gente poderia colocar tudo isso em uma única tabela, mas a gente teria que replicar todos esses dados aqui nos itens. E isso geraria uma tabela muito grande, muito lenta, um banco de dados muito, em termos de espaço, horrível. Então a gente separa. Então quando a gente tem header e item, a gente precisa sempre se perguntar o que precisa, o que se repete em todos os itens e a gente coloca no cabeçalho. É uma ideia bem assim, lógica que vocês vão pegar com o tempo. Então nós temos a J_1BNF doc, que é a tabela de nota fiscal. Vamos voltar aqui. Nós temos voltar mais uma vez, J_1BNF lim. Enter.
Enter novamente, pegou a chave, olha que legal. Na primeira, ele só tinha marcado docNum porque era a chave da tabela. Nessa outra, ele tem o docNum e tem o itemNum como chave, porque são os itens. Enter, selecionar. E aqui tem efetivamente os itens que compõem a nota fiscal. Então, ó, essa nota aqui, esses campos que são com essa cor diferenciada são os campos-chave. Então, o docNum, ele é chave. E o itemNum também é chave. E o que é uma chave da tabela? Vamos lá. Eu não sei se eu já explanei sobre isso, mas é uma coisa bem simples. Quando a gente tem uma tabela, os dados têm que ser unívocos. Ou seja, porque senão, se você tem dois dados totalmente iguais, por exemplo, uma tabela do Excel, uma linha exatamente igual à outra. Quando você for fazer uma seleção ou uma atualização, como é que você vai distinguir um dado do outro? Você não vai ter como saber ou como dizer para o banco de dados qual atualizar. Ou não tem nenhum comando dizendo, atualiza o primeiro que vier aí. Então, a gente precisa de uma forma unívoca de identificação da linha da tabela. E isso é designado como chave. Então, a chave nunca pode se repetir. Ela é unívoca. Legal? Então, na LIN, olha que legal, nós temos o docNum, que é a chave que identifica a nota fiscal. E temos o itemNum, que é o item da nota fiscal. E logo em seguida temos o que? MATNR. MATNR, você já deve estar na cabeça, que é o material. Designação do material. Então, a gente tem esse material aqui, ó, KTMM15. E temos esse campo aqui, ó, MAKTX, que é a descrição do material. Material, parâmetro, blá 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 blá. Legal? Então, a gente tem essa questão de header e item. Legal. Então, qual que vai ser o propósito do nosso programa? Ele vai ter que selecionar, você diz a nota, ou você diz o número do documento. Ele vai devolver para você o cabeçalho e o item deste documento. Legal? Então, vamos mandar bala. Vamos mandar bala porque esse programinha ele não é muito pequeno. Certo? Seguindo a nossa denominação, nós vamos criar o programa 5. Como não estamos no repetition, 5.2. Ou seja, sabe que vai ficar? Ele não é muita declaração. Bom, está no módulo de declaração. Calma, se vocês já criaram, respirem fundo. Vai ser isso mesmo? Beleza, acho que é um bom nome. Então, beleza, ó. Vocês já perceberam que eu sou péssimo com nome. O importante é o ID. O meu ID é 2. Vamos criar. Aqui no title, que é a descrição, é muito importante você colocar uma descrição que vai te lembrar do que é o programa. Se você fizer isso aqui, ó, quando você for pesquisar, ou passou 1, 2 meses, você precisa lembrar qual o programa é. Pelo nome do programa, às vezes não é claro. Então aqui é sempre importante você superar a preguiça e colocar uma descrição que te lembre efetivamente do que é o programa. Ou, para alguém que não fez o programa, que entenda o que é. Tá. Relatório de documentos de NFs. Header e item. Bacana. O tipo ele vai ser um programa executável. Só isso. O pacote vai ser o YABAPFOX 2, que é o meu pacotinho. Salvar. A gente vai colocar provavelmente na mesma request. Deixa na mesma request. Certo? Daí quando vocês forem mandar, já manda tudo. Legal? Bacana. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mais ou menos, segue sempre o mesmo fluxo. Qual a primeira coisa? Tela. Então vamos lá. Na verdade, eu vou explicar uma coisinha para vocês. Aqui, ó. No canto inferior, opa, eu estou em forma monga.
No canto inferior aqui, ó, canto inferior direito, que a gente tem alguns atributos especiais, vamos clicar aqui. A gente tem umas coisas interessantes. Aqui, ó, Code Template. O que é esse Code Template? Aqui, se você perceber, vou dar um cancelar só para você ver. Se eu colocar, por exemplo, o comando try, ele já vai sugerir uma estrutura de dados. A gente consegue fazer isso com os nossos modelos. Então a gente clica aqui, vem aqui em Code Template, adicionar. Aqui tem todos, ó. Por exemplo, Case. Tá vendo que legal? A gente consegue fazer os nossos, os nossos templates de código. Bacana. Vamos adicionar. Eu tenho dois templates que eu gosto de usar, certo? Se vocês não gostarem, vocês façam outros, mas a ideia é a mesma. Vou colocar aspas aqui, 2 pontos. Aqui é o nome. Quando o compilador, o editor, identificar que foi digitado isso, ele vai colocar como exemplo. Aqui eu coloco uma descrição, que é o que vai aparecer aqui. Vamos OK. Ó, ele já veio para cá. A gente coloca aqui, ó. Isso aqui é o meu comentário. Quando eu vou fazer um comentário, eu coloco isso. Tá vendo assim, insert tag? Aqui a gente tem várias opções. A data, o que está no clipboard, não clipboard. Seriam clips passarinho, não é isso. E aqui tem o cursor position. Ó, ele vai virar um pipe ali. O que quer dizer? Que quando a gente fizer isso, o cursor vai ficar isso. Essa versão do Minisap também tem um bug nessa questão. Quando a gente salvar, ele vai ignorar o que a gente colocou aqui. Então a gente tem que entrar e salvar de novo. Então a gente dá um Ctrl C aqui, salvar. A gente clica de novo, vem aqui com o de template. Ó, tá aqui no primeiro. Percebe que ele não salvou? A gente coloca de novo, salvar. Agora foi. Olha que legal. Se eu tiver aqui, por exemplo, colocar, ó, ele vai sugerir. Se eu der um tab, sugere para mim. Tudo bem, isso aqui é bem bestinho, mas você tem alguns que são legais. Eu não gosto de fazer uma declaração e não colocar a tag de início e fim. Então como é que a gente faz? Adicionar, pool, certo? E coloco isso assim, ó. Pool. Deixa aqui, e aqui no meio a gente põe o cursor position. Vamos copiar tudo porque ele vai se perder. Salvar. Vem aqui de novo, acha ele. Para você achar, é só clicar aqui e escrever pool. Aqui, ó. Coloca de novo, salvar. Então quando eu for fazer uma declaração, o que eu faço? Ponho pool, pool, ó, tá, dou um tab, ele já preenche tudo que eu quero e ainda coloca o cursor na posição que eu quero. Tem outras formas que a gente coloca ali, dele chamar um pop-up para você inserir uma informação e ele formata direitinho. A gente vai fazendo isso conforme a gente vai progredindo. Legal? Então, feito isso, vamos lá. Vamos começar com a tela. Selection, Screen, Begin of, Block, B1, If, Frame, Title. Beleza. Aqui a gente fez a caixinha. Parameters. P, document, type. Olha que legal. A gente criou a caixinha da tela e o que mais? Nós vamos colocar um campo document do type j_1 bnfdoc document. Nós estamos nos referenciando a uma tabela do repositório, que é essa que entrou na request a gente, certo? Syntax check, ok, ativar, bacana, voltar, o que mais? Só isso aqui.
por enquanto. Legal? Então vamos aqui no Go to Text Elements Selection Text. Vamos colocar aqui documento. Certo? Salva, ativa, voltar. Se a gente der uma execução agora, documento. Certo? Bacana. Vamos colocar aqui um evento. O que são eventos? Eventos são no report, são instruções-chave onde ele vai executar de uma forma sequenciada. Start of selection. O que é esse start of selection? É onde ele vai começar a executar depois que você apertar no reloginho. Legal. Então, vamos lá. Quando a gente está programando, muitas vezes a gente precisa entender como os dados estão amarrados, certo? Para isso, a gente vai usar muito a SE16. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, barra SE16. Entrando aqui, nós temos a j_1bnfdoc. Vamos dar um Enter. Vamos selecionar, por exemplo, aqui ó, o bacana. Então nessa doc nós temos os headers das notas fiscais. Quer ver a descrição da tabela? Aqui não tem. Aqui tá. Mas a descrição da tabela tem, acredito que ó. S11. Não precisa ir lá não, só me acompanhar. Nota fiscal header. Bacana? Legal. Então nós temos a chave que é doc_num. Vamos pegar essa chave. Ctrl C aqui. Voltar. Vamos na linha. Aqui ó, doc_num. Vamos colocar 1 e pedir para ele selecionar. O que ele trouxe. Bom, mas essa aqui é bem ingrata, né? Porque quase não tem item. Então essa é uma nota de 1 item. Vamos pegar uma mais bonitinha. Pegar uma. Se a gente entrar na linha, vamos sortear por, olha, sim, vamos pegar esses 50 aqui e ver qual é que é a parada. Atenção, item. Olha aqui, o que a gente achou aqui. Esse doc_num. Que legal. Esse documento tem 3 itens. 11, 12, 13. Legal? Então qual que é a ideia? A gente tem que entrar com o doc_num e sair com o doc_num e o item num. A ideia é a gente fazer um write, um header e logo em seguida os itens. De uma forma bem bacanazinha, bem fofinha. Legal? Então vamos lá. Qual que é a amarração? O que identifica quem é quem? Nós temos na doc o doc_num e na line o doc_num e o item num. Então a amarração para a gente saber qual documento e quais são os filhos dele é esse carinha aqui, ó, o doc_num, que é exatamente o que a gente está usando para selecionar aqui. Então a gente sempre vai brincar com a questão da chave. Qual que é a chave da tabela? Qual que é o link entre as tabelas para saber o que esse documento tem de filho, certo? Então, essa chave, esse elemento, esse campo doc_num tem essa chave nessas tabelas. Então, o que a gente vai fazer? Vamos brincar com isso. Vou embora daqui. Então, vamos na seleção. Para a gente fazer seleção, a gente tem vários jeitos. Desde a seleção bem simples até umas seleções mais completas, utilizando inner joins, que são selects, que já selecionam tudo junto, assim, pá.
mas vamos com calma. Essa aqui é uma das aulas que você tem que prestar muita atenção, porque ela é muito importante. A gente já vai iniciar a questão, além da seleção, a questão de loops muito loucos e de read tables, que são coisas importantíssimas, muito importantes, são de uma importância infinita. Certo? Eu vou pausar a aula aqui, porque já deu 1 hora. Na próxima aula a gente só vai fazer isso, é provável que a gente já termine. Legal? É isso, pessoal. Um abraço, tudo de bom. FOI. Fui!